Thelma Domingues já está aqui junto com a gente, a nossa psicóloga de quinta-feira, ajudando a gente a cuidar daqui, ó, gente, da nossa saúde mental. Controle, equilíbrio, como é difícil, né? E agora, nesse período de férias, hoje o nosso bate-papo aqui com a Thelma é pensando nas mamães que estão se dividindo com o trabalho, férias escolares, tem que se virar nos 30. Por que as férias escolares podem ser tão estressantes para as mães, Thelma? Conta pra gente. Criança, olá, boa tarde. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Crianças em férias trabalham em dobro. Eu gosto sempre de falar, fica parecendo até um pouco chatinha, mas eu gosto de falar assim, a gente precisa se planejar, se organizar, a gente precisa de rede de apoio, né? Tem até uma história que fala que a criança, quando está numa tribo, ela não é criada só pela mãe. Então, a mãe é muito sobrecarregada, ainda mais quando a criança é menor, mas demanda mais atenção da mãe. E aí, assim, às vezes a gente não tem uma rede de apoio, mas às vezes a gente tem. Então, tem o pai, tem a avó, tem a tia, né? E as férias acabam que a gente não tá de férias. Aí a gente continua fazendo as nossas coisas e tem que pensar nas férias das crianças. Por isso que o ideal seria a gente planejar para a gente não endoidar. Planejamento, então. A gente pode falar que é a chave. Várias questões que a gente, às vezes, chega na hora, tá com 1000 coisas para fazer e ainda tem que dar conta de uma criança de 2 filhos. Antigamente, como que a gente fazia? A gente abria a porta de casa, o quintal, e as crianças, elas se cuidavam. Eu estava falando sobre isso ontem no salão, que a Carla, né, a Carla Funk, que fez a matéria ali com a gente, ela tá com a filha dela também de férias, e ela estava lá no salão. E ela comentando, né, que a gente, nossa, na nossa época, meu pai me deixava no clube, tchau. Gente, não tinha nem celular naquela época. Ia para casa da minha prima, ficava lá na rua, ia para casa da minha avó. Então, assim, era uma liberdade que nós tínhamos, e que nossos pais tinham essa tranquilidade também, que hoje eles já não têm. E aí é onde a gente percebe que por isso que gera esse estresse, né? Por isso que a gente até começou falando por que essas férias geram esse estresse, por conta da liberdade que hoje as crianças, né, não têm, por conta da falta de, né, insegurança, né, por conta de tantas coisas que acontecem. Sim, e assim, importante falar que eu até vi uma entrevista de alguém nessa área de educação e de saúde, né? Falando assim, a gente deixa o nosso filho no centro da cidade, no finalzinho da tarde, lá sozinho? De jeito nenhum, né? Mas a gente está deixando na internet, que é mais ou menos o que representaria um centro no final da tarde, início da noite. E aí, assim, as mães não estão querendo colocar Tô falando já de uns filhos maiores agora, né? Dos filhos na rua, mas na internet não tem problema. E não é verdade. A gente precisa criar os nossos filhos para ter autonomia, para poder ter independência, que eu sempre falo aqui, só para a gente deixar explicadinho, autonomia é o que eu faço sozinha, independência é o que eu decido fazer. Por exemplo, autonomia é tipo, vamos supor que vai rolar um café da tarde lá em casa. A padaria 2 quadras ali. Isso. Dependendo da idade, né? Dependendo da idade, uma adolescente, no caso, vamos dizer assim. 12, 13 anos. Né? Vai lá buscar o pão? Isso. É isso. Já conhece. Exato. Tá. A independência é se ela vai para algum lugar ou não. A mãe decidir que eu não quero mais fazer natação, agora eu vou fazer um outro esporte. Então, ela está decidindo por ela. A gente também está criando independência, porque às vezes a gente vê adulto ou jovem adulto muito indeciso. Será que é só uma questão de perfil de personalidade? Ou essa pessoa não foi ensinada a decidir? Eu acredito que, né, você que trabalha com essa questão psicóloga, de terapias, psicopedagogia e tudo mais, é muito importante deixar claro, né, que essa liberdade que os pais precisam oferecer para os filhos é um aprendizado no futuro. Isso. Né? E algo aí, que ela vai conquistar a autonomia lá no futuro para ela conseguir decidir. É uma também. escada. É uma escada. E aí, o que a gente faz? A gente não está tendo essa escada na internet. Porque a gente todos nós estamos na internet. É uma realidade. É uma realidade. Não tem então, como assim, fugir. será que eu consigo também, aos poucos, liberando essa internet em tempo, em conteúdo, para depois, quando eu tiver uma idade, eu poder decidir o que eu quero? Importante essa reflexão. Exato, né? A de gente repente não está na rua, mas está
na internet, né? Que Também está ali, tendo perigo. Que também está tendo perigo. Agora, para as mães, quais são os sintomas, né, para diferenciar de um estresse corriqueiro para um estresse que faz parte de algo que já está acentuado, né? Que já vem aí de algum tempo atrás. Não é só um período, não é um período de férias, não é só as férias, Exato. né? Como que ela vai se falar, não, eu estou sobrecarregada, não é só das férias, é de algo que já vem. Perfeito. Eu acho super legal essa pergunta, porque são sinais que a gente precisa perceber. Então, o que acontece? A pessoa, vamos imaginar um copo cheio que fica fácil da gente pensar. A pessoa, ela já está com o copo cheio. Só que a hora que chega as férias dos filhos, aquilo extravasa. E o estresse, ela vai ver que, se for só das férias, vai ser momentâneo. Teve ali 1, 2 dias, uma semana, alguma questão que ela precisava resolver, ela não estava legal. Agora, quando esse copo, ele extravasa, é como se esse cansaço, esse estresse, essa exaustão não passasse. E às vezes a pessoa que está quase chegando no copo, ela não está se percebendo, ela está no automático. Então, outras doenças, como a gente já falou, de burnout, tudo é uma exaustão, né? E a pessoa, por que às vezes a gente não percebe isso antes? Porque muitas vezes a gente está no automático e a gente acha que tem que dar conta, acha que tem que fazer, né? Acha que isso, que aquilo. E aí, a gente, às vezes, precisa adoecer para poder parar e falar, não, peraí, eu preciso de tudo isso, o que é realmente importante? Então, as mães, por isso que eu comecei falando da organização do planejamento. Julho são 2 semanas, geralmente a gente está trabalhando. Não é todo mundo que consegue, né, ter esses períodos, né, de Exato. Tranquilidade junto com os filhos, que né? É diferente folgar. do final do ano, por mais que ela é mais longa. E aí, assim, o que eu posso fazer? Com quem eu posso dividir? O que essa criança pode fazer hoje? Ah, então vem hoje na minha casa, num domingo, mas na segunda-feira vai na casa do fulano, né? Então, assim, consegue um pouco de planejamento para a criança também não ficar tão ansiosa, porque a criança não sabe o que vai fazer. Ela quer ter as férias dela. E quando ela volta para a escola, Maica, o que a professora pergunta? O que você fez nas suas férias? Exatamente, né? Eu lembro, nossa, parece que eu vi a professora perguntando, o que você fez nas suas férias? Escreve aí, faz uma redação do que você fez nas suas férias. Olha, gente, esse bate-papo aqui é muito importante para ajudar a saúde mental das mães que estão vivendo esse momento, né? Avós, mães e tudo mais, porque realmente é difícil, não é fácil toda essa questão e a gente está aqui tentando de alguma maneira ajudar você. Caso ficou alguma dúvida, entre em contato com a Thelma, que maravilhosa, através do Instagram, que está aqui na tela para vocês, ó, Sou da Ponte, tá? Isso. Que é o Instagram da clínica, e o particular dela, @teldomingues, que é onde você também pode se conectar com ela e aí sim tirar as suas dúvidas, marcar uma terapia, que terapia hoje em dia é investimento para a sua saúde. Saúde mental não tem preço, não né? tem preço. Quinta-feira que vem ela volta com mais bate-papo, cuidando da nossa saúde mental. Estamos juntas. Gosta de farofa de pinhão? Gosto. Então fica aqui para comer um pouquinho. Vou experimentar. Comigo? Pode ser?